Não sei se eu posso revelar o autor da sugestão para o tema do vídeo de hoje, embora eu gostaria muito, mas eu realmente não perguntei para ele se eu poderia. Então vai ficar revelada a identidade desse anjo da guarda do violão no próximo vídeo. Mas o tema hoje é frases. Como fazer frases no violão, a importância de usar frase no violão, né? Nos processos de ensino e aprendizagem. É um tema que talvez a gente deixe um pouco de lado nesses processos de ensino e aprendizagem, mas enfim, é bastante importante que a gente fale sobre isso, é bastante espantoso, inclusive, que esse tema não tenha sido abordado até aqui no canal, embora ele esteja como uma fantasmagoria, sempre habitando aí as nossas reflexões. Vamos conversar um pouco então sobre isso. Esse é o canal do Luciano Moraes, eu sou doutor em música pela Universidade de São Paulo, e todas terças, quintas e sábados eu estou aqui discutindo alguma coisa a respeito de violão com vocês. E eu quero agradecer muito a presença, o canal tem crescido bastante, a gente tem recebido muitas sugestões, e dentre essas sugestões está esse tema maravilhoso que é a questão do fraseado. O que é frasear no violão? O que é frasear em música? Vamos pensar na frase, tá? Partindo um pouco do princípio que a gente segue para definir frase na linguagem verbal, tá certo? A frase que diz, eu vou tocar violão. Eu tenho um sujeito, que sou eu, tenho um verbo, que é o vou, o verbo ir, e tem um predicado, que é o violão, né? O objeto direto, objeto indireto, são todas essas formas gramaticais que estão aí bem definidas pela gramática, e que estruturam, vamos dizer, a forma da linguagem com a qual nós nos comunicamos. Se por um lado a linguagem verbal ela tem uma forma e tem um conteúdo, quer dizer, eu posso usar essa mesma estrutura para falar as coisas mais obscenas, mais escabrosas e as coisas mais interessantes, mais relevantes, poéticas. Posso fazer declarações de amor e declarações de guerra através dessa estrutura, dessa mesma estrutura de linguagem. No caso da música, não dá para marcar um jantar, por exemplo, através da música. Você não ouve uma peça para violão e fala assim, entendi, eu vou encontrar com fulano na esquina tal, em tal hora, no restaurante tal. A linguagem musical não é uma linguagem nesse sentido, de uma estrutura de forma e conteúdo através do qual a gente passa informações. Mas a linguagem musical, a música, é uma linguagem no sentido de que ela passa informações. Nós recebemos informações através desta arte. A gente precisa saber que tipo de informações são essas. Tá? Isso aqui é uma informação. Se você for reparar, eu sustentei o Lá 440 durante um determinado tipo de tempo, durante um determinado período de tempo. Certo? Depois veio um silêncio. Esse tempo eu posso subdividir da maneira como eu quiser, mas mentalmente eu estou imaginando uma subdivisão que é assim. Quer dizer, eu estou pensando em uma mínima, estou pensando que esse Lá tem que durar 2 tempos, mais ou menos nesse andamento, certo? Eu poderia ter tocado esse Lá também de maneira diferente, eu poderia ter tocado assim. Ou ainda assim. São 2 informações diferentes. E eu poderia ter escolhido um outro timbre para tocar esse Lá. Ao invés de eu usar este, eu poderia ter escolhido, por exemplo, este. Mesmo esse vibrato que eu faço no finalzinho da nota, que eu não sei se o microfone está captando corretamente, o vídeo anterior que o Lucas pediu para comentar as tecnologias, eu não sei se as tecnologias transferem, eu não sei que tipo de informação que a gente consegue transmitir para as pessoas através das novas formas de tecnologia. Mas isso tudo são informações. Desde o pequeno vibrato, até se esse Lá é mais longo, se é mais curto, são informações. Tá? Se a gente for tentar destrinchar de uma forma bem, digamos, racional ou técnica, ou ainda, para o pessoal que estiver mais interessado em filosofia da música, que eu sei que tem bastante gente interessada em filosofia da música aqui nesse canal. Se eu submeter a linguagem musical a uma análise fenomenológica, cuidado com essa palavra, que ela tem uma tradição filosófica muito densa por trás, mas eu vou chegar à conclusão de que o material básico da música é, claro, o som, né? Ninguém duvida disso, mas esse som ele não é uma coisa só. Cada som que eu toco são, na verdade, 4 coisas ao mesmo tempo. Este Lá, ele é uma altura. Ele é o Lá 440 Hz. Essa corda está vibrando 440 vezes por segundo. É por isso que a gente escuta essa altura. Eu posso variar essa altura.
certo? Eu posso variar também a intensidade dessa nota. Eu posso tocar desde o mais suave até o mais forte que cada instrumento musical puder produzir. E eu posso finalmente variar a duração, né, dessa nota. Essa nota pode ter uma duração bastante prolongada ou ela pode ser curtíssima. E ela pode variar também, e aí o violão é um instrumento excelente para fazer esse tipo de demonstração, ela pode variar o timbre. Quase que são instrumentos diferentes tocando a mesma nota. O violão possibilita isso, talvez, de uma forma muito mais variada, muito mais diversificada do que talvez qualquer outro instrumento. É uma das razões pelas quais ele sobrevive até hoje, apesar de ter seríssimas limitações. Mas essa característica que ele tem de conseguir particionar o próprio timbre em um caleidoscópio quase infinito de variações timbrísticas, isso é realmente uma coisa que os compositores não conseguiram encontrar em outros instrumentos. Eu estou falando aqui de 4 elementos principais. Estou falando da altura, duração, intensidade e timbre. Esses 4 parâmetros são os elementos, vamos dizer assim, da linguagem musical. Só que eles são só os elementos mais básicos. Com esses elementos é o que eu construo as chamadas... Na verdade, eu construo a música toda, mas eu construo as chamadas frases musicais. Eu vou pegar uma música que está no livro do Henrique Pinto, Iniciação ao Violão, que eu acredito que seja o livro de maior acesso ao pessoal que está interessado em aprender o instrumento. É uma melodia bastante simples, que não tem grandes dificuldades assim, de ser compreendido. São 4 compassos, uma estrutura bastante tranquila, mas que ela pede, pela tradução interpretativa, que sejam feitas algumas coisas com ela para que ela não soe assim. O que é isso? Que não é nada. Num certo sentido, eu não transmiti nenhuma informação, porque eu fiz o maior esforço que eu pude para tocar todas essas notas iguais. Se as notas são tocadas da mesma maneira, do começo até o fim, vamos dizer, eu gangrenei uma fonte importante de informação. Eu fiquei só com a informação das alturas. Quer dizer, as notas estão lá, as notas que estão definidas que sejam tocadas na partitura. Mas a questão do timbre, que já foi dada quando o compositor definiu que essa seria uma peça para violão, ele já definiu, de certa maneira, qual seria o timbre principal que seria usado para tocar essa peça. A questão da intensidade foi que eu tentei deixar o mais seco possível para vocês verem como que é sem graça uma música que não opera as informações da linguagem musical básica em todas as possibilidades que ela tem. Veja como é diferente ouvir essa música assim. Eu variei principalmente a intensidade. Mas eu não variei a intensidade da maneira como eu quis, ou da maneira como eu imaginei, ou da maneira como me deu na telha. Eu fiz uma análise desta peça antes para saber quais eram as notas que deveriam soar mais e quais as notas deveriam soar menos. Eu descobri, descobri que ao longo de toda essa frase nós temos uma nota que se repete, que é esta terceira corda aqui, a maldita terceira corda que fica soando o tempo inteiro. Imagina uma pessoa do seu lado cutucando você, assim, falando ei, 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 você o tempo todo, o mesmo gesto constantemente ali, repetido, mesma coisa o tempo inteiro. Ninguém gosta disso, isso não tem nenhum interesse, não tem nenhuma, não tem graça. O que tem graça são as notas que mudam. O que eu faço com a outra? Eu escondo, eu toco o mais suave possível. É diferente se eu fizer correto? A melodia do baixo ela vai acompanhar a melodia aguda. E ao finalzinho da frase eu deixo o andamento cair um pouquinho, né? Que vocês vão ver de fazer. Eu faço. Claro que essa mudança de andamento vai ter que ser muito mais brusca quando eu chegar ao final da peça.
Quando eu termino uma frase, não é interessante eu mudar muito o andamento, tanto quanto eu mudaria no final da peça. Por isso que o público sabe a hora que uma música acaba, porque normalmente esse enfraquecimento da rigidez do tempo, ele é maior no final no final da música, quando a música acaba, né? Eu estou mexendo basicamente, gente, aqui em dinâmica e em agógica. Dinâmica é a gradação de intensidades, quer dizer, esse jogo que faz as notas serem mais suaves ou mais fortes, umas mais suaves e mais fortes que as outras, a gente chama de dinâmica. E agógica é a variação do andamento, é aquilo que faz com que um tempo que eu estou marcando, de repente, segure um pouquinho e depois ele seja retomado. É uma das artes mais complexas que existe, assim, pelo menos nos estágios mais básicos de aprendizado da música, a gente variar a dinâmica sem variar a agógica, porque normalmente a gente tende a tocar mais rápido quando a gente toca mais forte, e tende a cair o andamento para andamentos mais lentos quando a gente toca mais piano, mais suave. Uma das funções do metrônomo é justamente evitar que isso aconteça, né? Do estudo com o metrônomo é isso. Mas o estudo com o metrônomo não ensina a gente a frasear. Porque a partir do momento que o metrônomo está ali marcando o pulso constantemente, a gente pode resolver alguns problemas técnicos com o uso do metrônomo, mas o aprendizado da sensibilidade do fraseado realmente não vai, porque você não pode exercer essa habilidade, né? Tem quase 10 minutos que eu estou tentando dizer para vocês que fraseado tem a ver com variação. E como é que eu vou variar se o metrônomo não está segurando o andamento o tempo inteiro? Existem frases que podem ser feitas somente com a intensidade. Uma parte importante do que a gente considera que seja o repertório clássico, por exemplo, é feito justamente assim. Uma parte do que a gente considera assim, a elegância do estilo clássico é justamente variar pouco o andamento e variar bastante a dinâmica. É uma maneira de diferenciar o estilo clássico do estilo romântico. Peças do estilo onde a gente aborda uma visão interpretativa assim, mais romântica, né, tendem a sobreviverem bem com variações significativas de agógica, que é o caso da melodia Lágrima, de Francisco Tárrega. A música ainda não acabou, mas eu fiz uma gradação de agógica bastante significativa, né? Uma peça de Fernando Sor, que é um compositor mais do período clássico, a gente já tocaria com um tempo um pouquinho mais marcado. Somente no final da frase que a gente faz as alterações de agógica, de andamento, um pouco mais pronunciadas, né? Esses pequenos exemplos foram dados, assim, mas eles são isso mesmo, pequenos exemplos do que é possível fazer com as frases, né? Eu falei de sensibilidade para detectar frases, mas a questão do fraseado não tem nada a ver com sensibilidade, tem que ver com racionalidade mesmo. Finais de frase tendem a ser colocados nos lugares onde as notas são as mesmas dos começos. Então, se a minha frase inicial começou, por exemplo, pela nota Dó, provavelmente o final da frase também vai ser na nota Dó. Se a harmonia da música que eu estou tocando começou na tônica, provavelmente o final dessa frase vai ser também na tônica. Lógico que existem frases que terminam no dominante, existem frases que terminam com cadências suspensas, de tudo existe. Mas começar a pensar no fraseado é encontrar no fim da frase algo parecido com o ponto de partida, quer dizer, o ponto de chegada é parecido com o ponto de partida. Por isso que o símbolo máximo assim, da frase é o arco. Você sai de um ponto, desenvolve um discurso e volta para esse mesmo ponto. Mas atenção que o teor da informação que está sendo prestada na linguagem musical não é realmente nenhum conteúdo tipo, ah meu Deus, eu estou solteiro, minha esposa me abandonou, eu estou deprimido. Isso são conteúdos que a gente coloca na música a nosso bel prazer por causa de livres associações que são validadas por discursos, mas que não tem a ver realmente com a questão da linguagem musical. Parece frio isso? Não, gente, não é frio. As coisas mais emocionantes que a gente ouve em música, a gente ouve porque os músicos sabem operar esses 4 fatores, a altura, a duração, a intensidade e o timbre, de maneira nova, criativa, inovadora, interessante, rompendo padrões, fazendo com que o que a gente espere no momento ele faça algo ligeiramente diferente.
ou confirme exatamente aquilo que está determinado pela partitura. Então é um universo bastante interessante, assim, bastante instigante. A gente teria que ter um vídeo um pouquinho mais extenso para abordar um pouco esse universo, mas para encerrar, eu gostaria de dizer apenas o seguinte: o violão é um instrumento muito complicado de tocar. A gente tem que fazer muita coisa com as duas mãos até conseguir tirar um som decente. Para mudar desse som decente para outros sons decentes é muito mais trabalho. Não estou dizendo que é um instrumento mais difícil de tocar que os outros. Estou dizendo que a iniciação e os processos iniciais de aprendizado desse instrumento são muito pesados, são muito densos, são muitas informações. Pode ser por isso que nós, professores de violão, às vezes deixamos os alunos tocarem durante muito tempo sem falar em fraseado. É um problema que nós temos que corrigir. E os alunos têm que compreender os professores, porque às vezes se o professor não falou para você fazer fraseado ou não abordou o assunto com você ainda, é porque a sua mão está torta, você não desentorta a sua mão, você não afina seu instrumento, você não regula a posição correta para tocar. E o professor está ali desesperado tentando corrigir esses problemas básicos, que se não forem corrigidos, a pessoa pode até ter um problema de ler, de problema de tendinite, por tocar na posição errada durante muito tempo. Então às vezes não sobra tempo para falar sobre música. Não estou defendendo isso, só estou explicando e conclamando as pessoas que estão vendo esse vídeo, tanto professores quanto alunos, para que prestem um pouco mais de atenção na questão do fraseado, tá bem? Vou pedir para vocês que não se esqueçam de que eu acabei de vir eu acabei de atuar como jurado de um concurso. No sábado passado eu fui jurado da fiz parte da banca do concurso do Conservatório Vila Lobos na FITO, e essa é a razão pela qual eu acho que esse tema é tão interessante e importante. Violonistas, pensem mais em fraseado, pensem mais na questão musical, porque o violão já é um instrumento que toma muita atenção nas questões técnicas, mas isso é uma razão a mais para a gente se preocupar com as questões musicais, tá bem? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Todas terças, quintas e sábados nós vamos ter um vídeo novo aqui no canal comentando alguma coisa que seja de relevância para o estudo e para o aprendizado do violão. Conto com todos vocês aí para curtirem, compartilharem e interagirem com o canal com sugestões que vocês achem interessante que a gente discuta aqui. Um abraço para todos vocês e até a próxima.